Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Tem sido dias proféticos sobre nossas vidas. O Senhor tem feito coisas extraordinárias. Mas uma coisa me chamou a atenção sobre o dia de hoje, em particular. Eu estava conversando cedo com uma pessoa e eu estava falando para ele logo no início. Eu estava indo trabalhar e ontem eu orei tanto, ontem à noite eu orei tanto para acordar, para amanhecer chovendo, pastor Teixeira. Orei, falei, Senhor, eu não quero trabalhar. Amanhece chovendo, a chuva assim copiosamente, mas o sol moeu, ele castigou, veio copiosamente. Eu ainda falei assim, olha, eu não vou nem esquentar a cabeça com o almoço, porque eu vou voltar para casa cedo. Eu cheguei em casa, já era 5h30 da tarde, não tinha almoçado ainda. Trabalhando num lugar embaixo do madeira, e eu precisava assim, a cada 45 minutos, eu botava assim um relógio para despertar. Eu era obrigado a sair para poder respirar, porque eu estava ficando com asfixia que não dava para respirar. O calor embaixo era muito grande. Mas algumas coisas começaram a acontecer no decorrer do dia. E aí eu comecei a ouvir alguns relatos de algumas pessoas, algumas circunstâncias que pessoas chegaram ao nosso conhecimento. E aí eu comecei a entender em Deus uma coisa. Talvez para muitos, chegar até aqui hoje, passar pelo primeiro dia do clamor, o segundo, o terceiro, o quarto dia do clamor, talvez para muitos isso foi a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil. E aí eu falando para Deus, eu falei, Senhor, tem alguma coisa de errado. Está muito fácil. E não é assim que a gente está acostumado. O diabo ele não tem o porquê querer facilitar nada para a gente. Pois bem, não foi fácil chegar para trabalhar. Não foi fácil os relatórios que foram chegando no decorrer. Está aqui a diaconisa Simone, o William está aqui. Mas viraram à noite no Hospital da Posse, porque o tio teve que fazer uma cirurgia de emergência. Chegou já para fazer uma cirurgia de emergência. E quando mandou mensagem para mim, ela era 4h36, pastor, até agora não dormimos. E ele está saindo da cirurgia, está indo para a sala para ser com o CTI agora. Então não foi fácil para muita gente. E aí quando eu não me ligo no horário, Joel já está me ligando, e já era por volta de 4h30, e eu não estava nem me ligando no horário, porque o sol estava castigando. E aí eu cheguei em casa, literalmente, eu cheguei em casa, tomei um banho, e eu falei para ela, ó, qualquer coisa é banquete, eu preciso comer alguma coisa salgada, não dá. E eu fui tomar um banho, e logo quando a gente estava para sair, só para vocês terem uma ideia, quando a gente olha, o carro estava meio na calçada, meio na pista, e o ar estava colado no chão. Eu falei, Deus, tu és tremendo, Senhor. E aí eu chamei meu genro e falei, dá uma olhada. Eu falei, Senhor, não, Senhor, eu não vou trocar pneu. Não vou, pastor, não vou, eu odeio isso. Eu falei, eu não vou, tá rindo, também tu não gosta não. E eu falei assim, não vou, eu falei, não vou. Eu falei, peraí, eu tenho uma estratégia, vamos descer o carro. Ele está com peso, ele está inclinado, vamos descer. Quando a gente desceu, o pneu subiu um pouco. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, logo quando a gente sai de casa, a gente vira logo a esquina, o borrachinho estava aberto. Eu falei, Deus, é o Senhor. E aí o rapaz falou assim, vai demorar. Marcelo me deu uma palavra assim linda. Nada, pastor, fica tranquilo. Eu acho que o cara, quando foi trocar o pneu, não colocou direito a vazão. Eu falei, Senhor, essa palavra. Não é palavra, vai ter que te montar o pneu, cara, não tem jeito. Isso não é palavra, não sei. E aí o rapaz, quando ele falou, vira para a esquerda, quando eu virei ele, não fura aqui. Pode ficar tranquilo, fica dentro do carro, quiser sair, sai, mas eu já vou sentar. Eu falei, Deus. E aí, Nova Iguaçu parado, tinha festividade. E aí, eu acreditando que ia chegar cedo, o pastor Alessandro fala, pastor, manda aquela coordenada básica pelo GPF, eu vou mandar. Vou chegar primeiro do que você, quando eu estiver chegando no ponto, vou mandar a localização, está resolvendo o teu problema. E aí, quando eu vejo, Via Lá está parada, eu corto o caminho, e eu falei, eu já sei, não vou ficar
vou entrar atrás da Praça Santo do Novo, vou passar por trás do parque, vou pegar a Via Light. Mentira. Estava tudo parado ainda. E aquele sinal da placentar, aquilo ali é lindo de bonito. Ninguém merece aquele sinal. Ele é 15 segundos aberto e ele é 1h30, 1 minuto e meio fechado. Ninguém merece, ninguém merece. Não é, aquele é para tirar a graça de qualquer um. Mas eu falei, tudo da graça, eu vou chegar lá. E aí passei lá na casa do nosso teatro para poder buscar. E aí quando eu consegui, quando eu virei a esquina, eu falei, pera rapidinho, vou mandar a localização. Ele me respondeu, eu já cheguei. Eu falei, Deus, que isso? Por que eu estou falando isso para você? É porque o inimigo de nossa alma, ele não tem motivo algum para facilitar nada para mim e para você. Como é que foi o seu dia hoje? Tenta fazer um retrospecto do seu primeiro dia do clamor para hoje. Você acha que está sendo fácil? Que às vezes a gente pensa que não tem barulho. Para muitos, pela graça e a bondade do Senhor, já receberam o seu milagre já em janeiro. Janeiro nem chegou na primeira quinzena e ele já chegou selando o mês da sua vitória. Mas para outros não. Clamor, volto a afirmar e a reafirmar para você. Não é nada mágico, mas é algo profético em Deus. Está aqui 6 dias. É 6 dias recebendo do Senhor estratégias por meio da palavra. Tudo que você está ouvindo aqui desde terça-feira, apenas palavra. Você não está ouvindo nada. Não tem como você falar, pastor, mas eu ouvi uma heresia. A heresia, ou talvez me perdoe o teu entendimento, porque tudo que você está ouvindo é palavra. E palavra completamente esclarecedora. Ontem nós recebemos uma palavra e entendemos uma coisa. Se eu não me libertar das amarguras, do ressentimento, da ira, quando o milagre do Senhor acontecer na minha vida, eu vou estar cego e não vou conseguir ver. Porque há tanto ressentimento, ao ponto de o diabo nem precisar criar amarra, ao ponto que eu vou falar, deve ser para o vizinho do lado, porque eu não sou merecedor. Tamanha resistência que há no coração. E ontem nós recebemos uma palavra que nos libertou desses ressentimentos. E hoje não é diferente, se coloca de pé. Vamos orar. Pastor Alessandro vai estar nos abençoando com uma palavra poderosa, um amigo querido, a qual eu não tenho nenhuma reserva em confiar o culto da igreja a ele. Homem temente o Senhor tem uma palavra poderosa para nos abençoar. Dá um sorriso para o teu irmão lá. Dá um sorriso. Dá uma gargalhada. Dá uma gargalhada. Fala para ele assim. Não, você não está falando nada. Fala de novo. Eu. Fala, sabe o que eu vou fazer? Ele te respondeu? Não. Fala assim, eu vou apertar o cinto. Eu vou voar agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu profeta. Aqui está a tua palavra, Senhor. E é só o que precisamos. O Senhor já preparou tudo. E nós esvaziamos o nosso coração nessa hora. E colocamos por terra todo o entendimento do homem. Para podermos ser cheios da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, ela nos garante que quando nós conhecemos ela, é ela que nos liberta. É ela que provoca toda uma mudança na nossa vida. E nós te pedimos ao Senhor que o Senhor possa colocar um anjo ao lado de cada um dos teus filhos, para que nenhum tipo de espírito contrário, até mesmo de irreverência, possa perturbar a paz dos teus filhos, ao ponto de não conseguirem entender a tua palavra. Nós anulamos qualquer palavra contrária, que vem com o intuito de inibir, de coibir os teus filhos de receberem a tua palavra. Que todos sejam cheios da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
noite, queridos. Paz do Senhor. Vou chamar aqui o esposo, a pastora Sheila. Sabe por que o pastor já me chama para pregar? Agora que tá. Mas Deus está aqui nesse lugar, amém? Desde o primeiro instante nesse lugar, a presença de Deus é real. Eu sei que talvez você esteja preocupado com o horário. Eu não vou me estender, mas eu sinto Deus aqui. E quando eu começo a louvar, é uma maneira de esvaziar um pouco esse temor. Sabe aquele frio na barriga? Tamanha a responsabilidade que temos nessa noite para falar para você. Porque você é tão importante para Deus. E Ele nos traz lá de Nova Iguaçu, lá da Palhada, para trazer uma mensagem para o teu coração. Mas Deus está falando com algumas pessoas aqui desde o primeiro instante. Esse ano será diferente. Amém? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Está chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus salvou assim. Esse aí o problema. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Levantou de você e vai acontecer. Levantou de e tudo vai passar. Você pode segurar a mão dessa pessoa que está do teu lado. Deus vai usar você agora. Deus vai usar a tua boca nessa noite. Mas eu não trouxe um pregador de fora, mas Ele quer usar você. Segurou bem forte, aperta a mão dessa pessoa e cante. Não chore, quem cuida de você não dorme. Diga pra ele. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você quer que Deus está dizendo?
Vai passar, irmão. Não há tempestade que dure para sempre. Eu sinto no meu espírito Deus falando com algumas pessoas aqui, vai passar. Você veio a esse clamor profético e Deus está dizendo para você neste ano que as suas dores e tribulações e aflições vão passar. Amém? O texto que Deus colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 30. Prometo a você que nós vamos ser bem breve naquilo que Deus tem no nosso coração. E eu me senti muito impulsionado a ministrar uma palavra que eu ministrei na terça-feira na igreja. E lá eu levei 1h10 de pregação, mas calma, né? Calma, porque nós vamos fazer o máximo para resumirmos aqui, até porque eu estava falando para as minhas ovelhas, né? As ovelhas que o Pai nos confiou, e nós sabíamos o quanto precisávamos pontuar algumas coisas. E eu creio que hoje aqui o céu já se abriu, nós vamos ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração, e você sairá daqui com a sua vitória, com o 5º passo para você viver um ano na presença de Deus, um ano poderoso. Por isso você está aqui clamando. Livro do profeta Samuel, capítulo 30 diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag tinha sido ferida, e Ziglag tinha sido ferida, e Ziglag tinha, perdão, e os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag tinham ferido a Ziglag e ateado fogo, e tinha levado cativa todas as mulheres que estavam nela, tanto pequenos quanto grandes. A ninguém, porém, matado. Somente até aqui. Para falar desse texto, eu preciso lembrar a você um pouco do que está acontecendo aqui. Todos nós conhecemos a história de Davi, homem segundo o coração de Deus, mas que enfrentou batalhas tremendas, e Deus esteve com ele em todas elas. Isso nos dá um entendimento que a vida do crente é de constantes batalhas. Talvez você venha aqui para um clamor profético, 6 dias de clamor, para 6 meses de vitória, mas eu quero te dizer, serão 6 meses de muita batalha, mas Deus está com você, amém? E a história de Davi, ela começa com uma unção da parte de Deus. Não foi homem nenhum que escolheu Davi, mas sim o próprio Deus. Mas depois dessa unção, Davi volta à sua rotina normal, a cuidar das ovelhas de seu pai. Porém, um dia, o seu pai lhe pede para que levasse alimento ao campo onde os seus irmãos estavam, num campo de batalha. O povo de Israel, o exército de Israel, estava acampado já há 40 dias, ouvindo uma afronta de um gigante que dizia: não há homem em Israel para que possa lutar comigo. E a história diz que quando Davi ouve essa afronta, ele se coloca à disposição do rei para ir contra aquele gigante. A história diz que Saul, olhando para ele, diz: olha, você é um menino e ele já é um homem de guerra, você não tem chance contra ele. Aí agora Davi vai contar um testemunho. E aqui eu quero que você aprenda a primeira lição dessa mensagem. As lutas que nós travamos, ela tem um contexto de aprendizado. Ela tem também um contexto de um testemunho. Porque Davi
estava apacentando as ovelhas do meu pai e veio um urso. E eu matei o urso. Certa vez eu estava apacentando e veio um leão e eu matei o leão. E eu creio que eu estou aqui nessa noite, diante de pessoas que estão ouvindo essa palavra, está dizendo, é verdade, pastor. Teve momentos da minha vida que eu tive que vencer o urso, eu tive que vencer o leão, mas agora o gigante está diante de mim. Eu quero te dar uma boa notícia: esse gigante vai cair por terra. Posso ouvir amém? O mesmo Deus que te deu força para vencer o urso, para vencer o leão, é o mesmo que te dará força para vencer o gigante. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Você percebe que aquela luta contra o urso, contra o leão, agora é um testemunho para um propósito maior. Você percebe que a vida do crente ela é de luta e vitória. Luta e vitória. E Saul agora, porque não tinha ninguém, o exército estava com medo, o próprio rei estava com medo, ele diz, então tudo bem, vai. E aquele jovenzinho, olhando para o gigante, disse, tu vem contra mim com espada e lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E nós conhecemos a história, o gigante caiu por terra, Davi cortou-lhe a cabeça e saiu vitorioso daquela batalha. Deixa eu te dizer, a cabeça do gigante será o teu troféu nessa batalha. No ano de 2023, Deus está esperando que você se levante para vencer gigantes, conquistar e sair com um troféu, a cabeça desse gigante. Só que agora acontece uma coisa interessante. As mulheres da cidade, vendo aquela vitória sobrenatural de Davi, elas começam a entoar um canto dizendo, uma canção dizendo, Saul matou 10.000, mas Davi matou 10 milhares. Naquele momento, um espírito de inveja entrou, se apoderou de Saul, e ele começou a perseguir a Davi, querendo matar. Deixa eu te dizer, isso não é diferente com a minha vida e com a sua vida. Tem pessoas que olhando para nós, elas querem nos ver na pior situação. E aí nós precisamos entender que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Se tem pessoa te perseguindo no trabalho, se tem pessoa te perseguindo na escola, na tua família, nos ambientes que você frequenta, acalma o teu coração, você não tem que lutar com essa pessoa. Muitas das vezes um espírito maligno se aposta dessa pessoa para te perseguir, para te causar mal, mas Deus está com você, amém? E agora, por conta dessa inveja e esse espírito maligno na vida de Saul, ele começa a querer matar Davi. E agora vai acontecer algo inusitado. Davi, ele vai se esconder justamente no acampamento dos filisteus. Ele vai passar um ano com o rei Aquis. E o rei Aquis se afeiçoou a Davi. Por quê? Porque Davi começou a lutar as guerras do rei Aquis. E aqui eu aprendo mais uma lição, que tem momentos na nossa vida que nós temos que fugir. Alguns lugares que talvez você esteja hoje, talvez você esteja dizendo, Deus, isso aqui não é o meu lugar. E Deus está dizendo, acalma o teu coração. Esse é o lugar onde você está escondido, aonde o inimigo não vai te alcançar. Porque Saul jamais ia imaginar que Davi ia se esconder justamente no arraial dos filisteus, como rei dos filisteus. Mas era lá que Davi estava. E se você voltar à página da sua Bíblia, já que uma Bíblia está me ajudando aqui, volta lá, capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Efaca e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Pode passar. E os príncipes dos filisteus foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam como Aquis na retaguarda.
Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazes aqui este hebreu? Segura aí, deixa aí. Davi já tinha lutado muitas guerras com Aquis, mas agora quando ele vai para essa guerra aqui, a guerra era contra os israelitas. Aí os governadores, os comandantes falaram: peraí, o que esse homem está fazendo aqui? O que esse hebreu está fazendo aqui? E disse aqui aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei dele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Então Davi foi fiel, estava com ele vencendo batalha. Mas os generais estão dizendo: não, esse não pode ir com a gente. Por quê? Lá no meio da batalha, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, ele pode se levantar contra nós e pode entregar a nossa cabeça como troféu. Aí Aquis vai dizer: Davi, deixa eu te dizer, olha, até o dia de hoje, você está comigo há quase um ano, eu não tenho nada contra você, nada que possa denegrir a sua imagem, porém, os governadores, os comandantes, eles não querem que você vá, então faz o seguinte: volta para a tua cidade, porque Aquis deu a cidade de Ziglag para Davi e os seus valentes. Ele disse: volta. E aí nós chegamos no texto que estávamos lendo, no capítulo 30. Davi, quando ele chega em Ziglag, ele encontra a cidade totalmente queimada. Os amalequitas invadiram a cidade e atearam fogo, destruindo tudo. E agora, a história diz que quando os homens de Davi viram aquela tragédia, não encontraram as suas mulheres, seus filhos, os anciões, eles começaram a chorar. O texto diz que eles choraram tanto até perder as suas forças. E chegou um determinado momento que eles olharam para Davi e eles pensaram: vamos apedrejar Davi. E quando eu vejo essa expressão na palavra de Deus, isso me chama muita atenção. No momento da angústia, no momento da dificuldade, pessoas que estão do nosso lado, às vezes elas se viram contra nós. Por que eu estou falando isso? É para que você entenda que talvez em 2023 você está pensando: eu estou participando de 6 dias de clamor profético, 2023 vai ser muito fácil. Ei, calma o teu coração, Deus está com você, mas Ele está esperando você se levantar para lutar as suas guerras. E não espere vida fácil, porque talvez aquela pessoa que você está contando é a mesma que vai se levantar contra você. Não é fácil falar dessa forma. Talvez você está dizendo: que palavra é essa, pastor? A Bíblia que está dizendo: os 600 homens de Davi, os valentes de Davi, homens que foram encontrar com ele na caverna de Adulão, que a Bíblia diz que eram homens endividados, homens que não valiam nada, eram desprezados da sociedade. Davi transformou aqueles homens nos maiores valentes da história. É os mesmos que estão dizendo para ele: vamos apedrejá-lo. Não parece ingratidão? Por causa da angústia, o sofrimento é tanto. Então não fique preocupado com pessoas. Agora, Davi toma uma atitude, que aqui está um segredo importante para a gente aprender aqui. O que Davi vai fazer? Ele chora. Por isso eu digo para você: chore quando você tiver que chorar. Nós estamos em uma cultura muitas das vezes machista. Qual dos homens que estão aqui nunca ouviram essa frase: homem não pode chorar? Engole o choro. Homem não chora. Aqui nós estamos vendo homens valentes que venceram batalhas extraordinárias e eles estão chorando. Então deixa eu dizer: se você tiver que chorar, chore. Não há problema no choro, porque Deus é aquele que vê até o nosso choro, as nossas lágrimas. Agora não adianta também ficar só chorando, porque Davi nos dá uma lição. Depois você lê o texto em casa, eu preciso correr para o horário. Davi, ele pede o sacerdote
o sacerdote Abiatar traz aquele manto sacerdotal, Davi se cobre com aquele manto, e ele faz uma oração, e ele pergunta: Deus, eu devo perseguir a este bando? E o Senhor, através do sacerdote, disse: vai, porque você vai alcançar, e você vai trazer tudo de volta. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus está dizendo: se você confiar nele, se você buscar a direção dele, você trará tudo de volta. Tudo aquilo que o inimigo roubou, Deus trará de volta nas suas mãos. Você percebe que o texto diz que os amalequitas invadiram, saquearam, levaram cativo, atearam fogo, mas não mataram ninguém. Essa não era uma prática. A prática sempre foi, e se você acompanha, se você assiste filmes de época como eu gosto, você vai ver que o que acontece? O inimigo vem, entra numa cidade e mata todo mundo. Mas em Ziklag, Deus não permitiu morrer ninguém. E deixa eu te dizer, talvez o inimigo até tentou contra a tua família, mas Deus disse: não vai morrer ninguém. Você pode até ter tido perda de coisas, mas Deus não deixou tocar na vida, como foi na vida de Jó. Satanás pediu a Deus: deixa eu tocar, e Deus disse: você pode tocar nos bens, até na saúde, mas a vida dele não. Você está entendendo isso aqui? Ei, irmãos, você está aqui, você passou 2020 e 2021. A pandemia levou algumas pessoas, sim ou não? E você está aqui. Deus dizendo: pode até tocar na saúde, mas na vida não. Deus te preservou. Por quê? Porque Deus tem restituição para a tua vida. Ah, pastor, que palavra boa. Eu vou sair daqui, vou deitar lá na minha sala, aquela TV 59, e vou descansar, porque Deus vai trazer tudo de volta. É negativo. Eu vou te provar aqui o que Deus está dizendo. Vai, que você vai alcançar, porque você tem que ir para a guerra. Deus não conta com um crente que fica de braços cruzados esperando vitória. A vitória vem de Deus, mas o esforço tem que partir de nós. O que Davi está dizendo? Deus, eu devo persegui-lo naquele bando, alcançá-lo-ei. Ele não está ali dizendo: Deus, eu estou aqui te clamando, traz de volta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Assim? Não. Deus, devo persegui-los? Alcançá-lo-ei? Deus disse: vai, porque certamente você vai alcançar e trará tudo de volta. Quem está disposto a ir para a guerra aqui? Tem quem aqui nessa noite está realmente disposto a ir em de encontro àquilo que o inimigo saqueou, aquilo que o inimigo roubou? Então deixa eu te dar uma boa notícia: é com você que Deus está dizendo: eu vou fazer milagre, eu vou trazer de volta para a minha glória e para a minha honra. Davi se levanta agora com aqueles 600 homens e vai. Agora, eu preciso falar isso com você. Eu ia pular isso aqui. Prometo que eu não vou me exceder, mas é algo importante. Os amalequitas era um povo que, por algumas vezes, estava ali entre o povo de Israel. E a comparação que eu faço com a minha vida e com a sua vida é que a gente vai perceber que tem problemas, parece que nos perseguem. Quando você pensa: venci essa batalha, passa um tempo, você olha de novo, mas Deus não tinha me dado vitória. Olha aqui, ó, Êxodo 17, versículo 10. Êxodo 17, versículo 10.
E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra os amalequitas, no caso Amaleque, mas os amalequitas. Mas Moisés, Arão e Hur subiu ao cume do monte. Deixa aí, vamos ganhar tempo, olha só. Essa história vem antes de Davi. Os amalequitas já estavam criando problema para Josué e Moisés. Aí Moisés chama Josué e fala assim: olha, separa os homens de guerra. Está entendendo? Viu como é que a vida do crente é uma vida de luta? Tem que ir para a guerra, irmão. Ah não, eu sou homem de oração, eu sou mulher de oração. Amém. Mas Josué está dizendo: prepara os homens, vá para a guerra. Por quê? Porque Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. O que eles estavam fazendo? Orando. Você pode mudar o versículo 11. Olha o que vai acontecer aqui. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, os amalequitas prevaleciam. Você está entendendo? Josué está lá embaixo, com a espada na mão, lutando. Mas Moisés estava no alto do monte, com as mãos erguidas. Só que Moisés já estava velho, cansado. Aí a mão, quem já pegou aquele trem lotado, que você está segurando ali e a mão começa a doer? Isso já aconteceu comigo, irmão. Tinha uma pessoa baixinha do meu lado, e a mão foi cansando, eu cochilei, meu cotovelo desceu, a mão desceu com peso assim na cabeça da pessoa. Quase que eu apanhei nesse dia. Eu falei: me perdoa, por favor, desculpa. Uma cara feia, terrível, porque a mão cansou. Então, desceu de uma vez só. Moisés estava cansado. Mas quando Moisés abaixava a mão, Josué começava a perder lá embaixo. Deixa eu te dizer, você precisa aprender isso. Uma mão levantada em oração traz vitória, mas tem que ter alguém guerreando. Deixa eu ver, quantas famílias tem aqui nessa noite? Deixa eu ver, só as famílias. Então está na hora de alguém entender isso. Vai ter um momento que o marido vai estar com a mão levantada orando e a mulher vai ter que estar na guerra. Vai ter um momento que a mulher que vai estar com a mão levantada orando e o marido tem que ir para a guerra. O problema é que um está orando e o outro está assim, de braço cruzado. O outro está na guerra e o outro não quer orar mais. Não adianta, o pastor pode fazer aqui 12 meses, não vai acontecer nada. Você precisa aprender a clamar a Deus e ir para a guerra também. Agora, olha o que acontece também, para você entender o que é um problema mal resolvido. E talvez Deus vai trazer atualmente aqui problemas que deveriam ter sido resolvidos. Os amalequitas aqui atrapalhando, mas Deus deu vitória. Coloca aí, 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque, ou os amalequitas, amém? O que fez os amalequitas a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Deus está trazendo a memória. Os amalequitas foram um problema para Moisés lá no Egito. Agora olha o que Deus vai pedir para ser feito. Pode passar. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente. Você está entendendo o que é um problema mal resolvido? Porque lá no Egito, com Moisés e Josué, não destruíram totalmente. Aí Deus agora está usando Saul, através do profeta Samuel. Deus está dizendo: Saul, Deus está mandando você ir lá e destruir os amalequitas totalmente. Não vou ler tudo, depois você vem cá. Sabe o que Saul faz? Ele destrói, mas traz o rei, traz a melhor ovelha, traz o melhor gado. E Deus mandou fazer o quê? Destruir totalmente. Aí agora, os amalequitas estão criando problema aqui agora para Davi de novo. Roubou
saqueou e atirou fogo. Talvez alguns problemas na tua vida que estão criando, que está sendo um problema agora, é porque não resolveu lá atrás. Dá para você entender que Deus está falando contigo aqui? Não tem como. Quando Deus te levantar para vencer uma batalha, vai até o final. Irmão, eu era especialista para começar o ano. Tipo assim, né? Tem gente que fala assim, ó, esse ano eu vou emagrecer. Está na agenda aqui, 2023. Eu só vou comer bastante agora porque não tem jeito. É Natal, Ano Novo, mas na próxima semana eu vou emagrecer. Não consegue. Eu era o seguinte, esse ano eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou subir um monte, eu vou me consagrar. E daqui a pouco eu estava rateando. Quando você vê, problemas que eram para ter sido resolvidos, estavam batendo na minha porta. Mas em 2023, eu e você, nós estamos aprendendo essa lição aqui. Deus nos dará grande vitória, mas nós temos que ser finalizadores. Quando Deus te chamar para um compromisso, vá até o final. Amém? E aí Davi vai com aquela palavra que Deus lhe deu, em busca da sua família, daquilo que era dele. A história diz, depois você pode ler o capítulo todo em casa, não vou ler tudo, que Davi, ele chega a um ribeiro, e aqui você precisa entender, esse ribeiro é chamado Ribeiro de Besor. E algumas coisas na Bíblia você precisa parar para perguntar por quê? O que significa esse nome? Davi está nesse ribeiro. E não está falando de um rio, mas talvez para nós aqui um córrego, coisa pequena, mas simboliza uma travessia, passar para o outro lado. E Deus está convidando você nessa noite a passar para o outro lado, a mudar o nível, porque Besor, ele tem um significado interessante. O significado de Besor é refrigério. Quem aqui precisa de refrigério de Deus? Você está pensando que quando Deus diz para você, não pode me perseguir, eu estou contigo, Ele está dizendo, porque lá na frente Ele está dizendo, eu tenho refrigério para você. Você não vai morrer nessa situação. E ao chegar em Besor, nesse ribeiro, eles deveriam atravessar, porém 600 homens que estavam com Davi, agora 200 dizem Davi, eu estou cansado, eu não vou atravessar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está contando com muita gente, né? Porque Davi contava com 600, mas agora 200 está dizendo, eu estou cansado, não vou conseguir. Calma o teu coração. Se Deus está com você, Ele é a maioria. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Deus está com você, então não fique preocupado. Quantidade nunca foi qualidade. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. E Davi está dizendo, tudo bem, está cansado, pode ficar aí, porque nós vamos adiante. 400 estava disposto, dizendo, eu estou no lugar certo, eu recebi refrigério, eu vou passar para o outro lado. E a história diz que ao passar no caminho, encontraram um egípcio, doente, caído no chão, trouxeram até Davi, e Davi alimentou aquele egípcio. E aqui eu aprendo uma lição, o próprio Jesus nos ensinou isso. Aquele egípcio fazia parte da tropa dos inimigos, mas ele estava caído, estava com fome e com sede. Davi alimentou aquele homem. E o que Jesus disse a respeito disso? Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A restituição na nossa vida vai exigir muito de nós. Pastor, mas essa parte aí é difícil. Eu abençoar o meu inimigo, está
quer 6 meses de vitória? Faz o que a Bíblia manda. Não é pastor que está mandando. Está escrito ou não está? Quem acredita que está escrito isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Quem já ouviu que Jesus disse isso? Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Quer vitória? Obedeça a palavra de Deus. Aquele homem comeu, bebeu, recuperou as forças. Davi agora está dizendo: ei, você pode fazer com que eu alcance? Você pode me ajudar a chegar lá? Quem sabe essa pessoa que você tem como inimigo hoje não é a pessoa que vai te ajudar a chegar aonde você tem que chegar? Essa hora você poderia dar glória a Deus. Não sei, não é fácil. Eu também tenho dificuldade com isso, mas se a Bíblia manda, eu vou fazer. Amém? Se a Bíblia está dizendo que eu devo fazer, eu vou fazer, porque eu quero chegar, eu quero conquistar, eu quero restituição. E às vezes a minha conquista está do lado que eu não gostaria de estar. Está do lado, está com aquela pessoa que eu prefiro evitar. Né? Eu confesso, não tenho inimigo. Mas tem pessoa que eu falo assim: não, quando eu puder evitar estar com ela, né? A gente até sorri. Meu irmão, fala do Senhor. Né? A gente não, verdade é essa. Nós não temos um inimigo, né? Mas tem pessoas que falam assim: não, mas quem sabe essa pessoa que você está ali rejeitando, aquela pessoa que Deus está dizendo, é com essa pessoa que ela vai te levar lá aonde você tem que chegar. E aí a palavra de Deus diz que Davi, com a ajuda daquele inimigo, aquele egípcio, ele vai e alcança a tropa dos amalequitas. E Davi, com 400 homens, luta contra eles e tem vitória. E ele recupera tudo: mulheres, filhos, os anciões, tudo. Não morreu ninguém. E Davi pega os despojos da guerra. Quando eu li essa palavra, eu fiquei maravilhado, porque olha só, Deus, quando Ele restitui muito mais do que você tinha. Sabe por quê? Depois, eu sei que você vai ler em casa essa história. Os amalequitas, eles vieram e invadiram outras cidades. Eles estavam com muito ouro, eles estavam com muitos bens. Agora Davi recuperou aquilo que era dele de Ziglag, e tudo que era dos outros reinos agora passou a ser de Davi. Deixa eu te dizer, Deus não só tem restituição para você, mas Ele tem bênçãos sem medidas para a tua vida. Quem acredita nisso? E Davi recuperou tudo. E agora, quando eles estão voltando, isso aqui se você não pegar, quando eles estão voltando, eles encontraram os 200 homens que ficaram do outro lado de Besor, cansado. E Davi pegou dos despojos e dividiu igualmente. Alguns dos 400 disseram: não, peraí, eles não foram para a guerra, eles não devem ter direito, Davi, não. Eles estavam cansados. Vamos repartir igualmente. É por isso que eu amo as leituras a respeito de Davi, porque tem muito a ver com o coração desse homem, um coração generoso. Ele não teve um sentimento de vingança. Tem pessoas, irmão, que não te ajudou, que não está do teu lado, não é porque não quer, é porque cansou. Você está entendendo? Teve gente que lutou batalhas tremendas do teu lado, mas hoje, se não está do teu lado hoje, acalma o teu coração. Essa pessoa cansou. E quando a vitória chegar, ei, não se fique inibido, não. Abençoe, ajude também. Porque aqui eu estou aprendendo essa lição. Não é porque cansou que não merece compaixão, misericórdia. Sabe o que Davi está dizendo? Ei, a vitória é de todos. Cansou, mas está aqui, ó, a vitória é para todos. Amém? E eu finalizo aqui nessa noite, dizendo para você: Deus tem restituição para a tua vida.
Mas deixa eu te dizer, vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que ter tempo de oração, mão levantada, vai ter que ir para a luta, porque Deus está dizendo, vai, porque vocês vão conquistar, vai, porque eu sou com vocês. Esse ano, irmão, eu tenho certeza que será um ano de muitas batalhas. O mundo espiritual tem se declarado muito fácil de entender o que está acontecendo no Brasil, a política no Brasil, as coisas que estão acontecendo. Mas Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite, não desista, vai, porque eu estou contigo. Aprenda com Davi, busca o Senhor, busque o conselho do Senhor. Chora, quem tiver que chorar, mas separe um tempo para clamar ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui, clamando, 6 dias clamando. E Deus está dizendo para algumas pessoas hoje aqui, vai, porque eu sou contigo, vai, porque você vai conquistar, vai, porque não vai morrer ninguém, amém? Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos por alguns instantes, eu já estou terminando. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Aquilo que você está dizendo, Deus, eu tenho chorado por isso, mas o que eu devo fazer? Você está aqui nessa noite porque você veio buscar uma direção de Deus. E Deus está usando essa palavra para falar no teu coração, vai, porque eu sou contigo. Você vai sair do comodismo, você vai sair dessa vida natural, porque Deus está nos chamando para uma vida sobrenatural. Haverá conquista, mas você vai ter que lutar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, ó Pai. Tem pessoas aqui que precisam de restituição na sua saúde, meu Pai, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, emocional, meu Deus. E talvez não tenha entendido como devem ser as suas batalhas, como devem ser vencidas as suas batalhas. E nessa noite o Senhor traz uma estratégia, oração e luta, oração e luta, clamor e partir para a luta, partir em busca da conquista. Mas talvez falta força. Então eu clamo ao Senhor nessa noite, renova as forças dos teus filhos, meu Pai. Olha para este homem, olha, Senhor, esta mulher que tem te clamado, que tem derramado lágrimas diante de ti. Mas hoje o Senhor está dizendo, chega, para de chorar. Levanta e vai à luta. Vai, porque eu sou contigo. Abençoa-nos, ó Deus. Que esses 6 dias aqui possam trazer um resultado sobrenatural. E os próximos 6 meses serão meses de conquistas, de restituição e de milagres. Viveremos milagres extraordinários. Haverá um testemunho, meu Deus, desses dias aqui na Tua presença clamando. Nós amamos a Tua palavra e te agradecemos por ela em nome de Jesus. Amém e amém. Quem recebeu essa palavra aqui nessa noite? Olha para o Senhor. Tem Deus que pensa para a tua vida nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, o carinho desta igreja que amo. Deus possa cumprir todas as palavras liberadas nesse altar. Vocês não estão num ambiente comum. Clamor profético é um ambiente sobrenatural. Espere, porque em pouco tempo Deus trará resposta desses dias. Amém? Meu pastor, vem para cá.
Obrigado pelo carinho. E equipe, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrem que Deus tem nos proporcionado graça e condições de receber essas estratégias para que nós possamos juntos conquistar a nossa vitória. 6 dias de clamor para 6 meses de vitória. Então, eu digo uma coisa, lembra que eu falei ontem? Há problemas, há obstáculo que vai surgir no nosso caminho, mas nem sempre alguns deles são problemas que temos que resolver, temos que passar de lado. Davi poderia, conforme o pastor falou, pontuar um monte de problemas, inclusive quem ele confiava que ia estar com ele não estava com ele. O que Davi fez? Irou contra, desprezou, não, simplesmente contornou a situação e foi embora. Quando Davi retorna, quem ele se encontra novamente? Só que agora o problema já está resolvido. Às vezes a gente está magoando tanta pessoa, porque a gente acha que não tem que resolver. E aí quando você conquista a sua vitória, quem é que vai estar do teu lado para poder disputar com você e celebrar com você? Você já parou para prestar atenção nisso? Imagina se Davi, conforme o pastor falou, imagina se Davi desprezasse os 200 porque tinham ficado. Imagina agora Davi voltando naquele momento de triunfo, entrando na cidade, e o povo aclamando Davi. Em que condição estariam os 200? Sabe o que eu aprendi quando o pastor falou isso? Que a minha vitória nunca vai constranger quem está do meu lado. Aprendi isso agora. A minha vitória, ela nunca vai constranger quem está do meu lado. O dia que a minha vitória em Deus constranger alguém que está do meu lado, essa vitória não foi dada pelo Senhor. Você conseguiu pegar essa? O que Deus te dá nunca vai constranger quem está do teu lado. E Deus, Ele faz isso. Nós vamos encerrar. Coloque a mão no teu coração. Porque amanhã tem mais. Amanhã temos a nossa escola dominical. Coloque a mão, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida do pastor Alessandro, da pastora Sheila, da sua amada igreja que está aqui conosco, comunidade cristã, rompendo em fé. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que estão nos visitando. Nós somos completamente agradecidos, principalmente ao Senhor. Porque se estamos aqui é por causa da mão do Senhor. Se estamos aqui é por causa do carinho do Senhor. O Senhor é quem nos sustenta. Não é a força do nosso braço que nos coloca de pé. A nossa vitória verdadeiramente vem do Senhor. Aquele que criou os céus e terra. Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Aquele que tem a palavra na sua boca. Aonde libera o haja. E até o vento, o mar, é obrigado a obedecer. É por isso que nós somos agradecidos, Senhor. Porque quando o Senhor libera a palavra profética, coisas extraordinárias acontecem. E eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo, toda água forjada que foi preparada contra você, ela cai por terra agora em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estavam dizendo e te dando tapinha nas costas, que estava contigo, eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que você vai conquistar, tu vai ter o privilégio de compartilhar. Eles não acreditaram no que você estava fazendo em Deus. Talvez seja essa a tua verdade hoje. Talvez alguém da tua família não está acreditando que verdadeiramente algo vai acontecer por causa desses 6 dias na presença do Senhor. Talvez alguém está lançando todo dia um decreto contrário, dizendo: isso é bobeira, isso não dá resultado.
aonde aquela menina endemoniada, quando ela vê Paulo, quando ela vê Silas, ela fala: homem de Deus, o diabo estava usando uma verdade, mas a verdade não era para proporcionar bênção. O Senhor nos proporciona estratégias para alcançar. A tua casa será abençoada, teus filhos serão abençoados, seu casamento será abençoado, as suas finanças, a sua prosperidade será abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por poder estar na tua casa e receber essa palavra, que é ouro, é bálsamo aos nossos corações. E assumimos hoje um compromisso com o Senhor, por esta palavra em prática, todos os dias, durante esses 6 meses, nós iremos colher o fruto desta palavra. Por isso, Pai, nós pegamos essa palavra, que é uma semente, e guardamos o nosso coração. Iremos gerar, iremos regar, iremos cuidar, para que o inimigo não venha roubá-la um único momento sequer, porque nós iremos ter no Senhor uma colheita extraordinária. Leva os teus filhos com segurança para os teus lares, debaixo da tua mão, do teu cuidado, do teu poder. Certo o teu amor no Senhor, aquele que é o nosso Pai, e o nosso amado Consolador, o Espírito Santo, e o nosso Senhor Jesus, aquele que sofreu para nos proporcionar vitórias extraordinárias. Nos guarda, nos abençoa, nos guia, nos consola. Serve com teus filhos, cada um dos que aqui estão, os que moram perto, os que moram longe, chegarão guardados pela mão do Senhor, e tudo irá bem. Nós te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Dê uma perna de mão ao teu irmão, diga para ele: não esqueça, Deus vai te dar vitória. Amém, querido. Amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical. Você não está liberado, você está intimado para estar aqui. Não sei o que Deus vai fazer na manhã de manhã, mas eu sou você e eu não vou falar. Amanhã à noite é o nosso 6º dia do clamor. Eu não vou falar o último dia, é o 6º dia do clamor. Então eu te convido, se você tem a oportunidade, venha. Se você é de outro ministério, vem nos acompanhando. Se você não vai ficar de fora, vá na tua igreja, pede liberação do teu pastor, que esteja aqui conosco, debaixo da bênção dele, para junto receber mais uma estratégia. Amém, queridos? Lá atrás temos uma cantina abençoada. Quando você fizer uso dessa cantina, você vai estar abençoando a obra da igreja, algumas experiências que nós precisamos fazer com Deus. Sejam todos abençoados. Um beijo no coração de cada um de vocês.